Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo bônus da minha consulta, uma aula que eu preparei, uma motivação além de tudo, não é somente uma aula, mas uma motivação além de tudo, que eu preparei para você, que é meu paciente, que vai começar a trilhar um caminho de emagrecimento ou mesmo também de ganho de massa muscular, mas sobretudo o emagrecimento é um caminho talvez mais duro que a gente vai trilhar e que nesse caminho é necessário, é fundamental que você possa recrutar algumas virtudes, algumas habilidades, né? Uma força interior, ou seja, a virtude da fortaleza, a virtude da constância para que você chegue no caminho. E eu pensei nessa aula justamente pelo motivo de que boa parte dos pacientes ganham, tem seus resultados, perdem muito peso, mas chega um momento que começa a desanimar, ou começa a ficar inconstante, ou chegou até aqui justamente por falta da constância. Isso também eu quero motivar também. A partir da consulta, a partir desse momento também, muitos pacientes são transformados e eles começam a ter um movimento muito mais de força, de determinação, de disciplina, que é isso que eu gosto de passar para os meus pacientes. E a partir de hoje, quero motivá-los a todos a fazerem isso, né? Mas a inconstância é a principal inimiga dos teus resultados, seja lá qual atividade você for fazer. A inconstância é a principal inimiga dos teus resultados. A inconstância é um vício, e é um vício que muitos temperamentos, mais tarde, daqui a pouco, na verdade, eu vou comentar, alguns temperamentos têm um pouco mais de problema com a inconstância, que são os temperamentos espectro úmido, mas logo mais vamos falar sobre isso. A mensagem principal que eu quero já adiantar aqui nessa aula: somente a constância premia. Gravem isso. Somente a constância premia. Você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai chegar a resultado satisfatório, a resultado bom, sem a constância. Isso não é possível. A constância é o que chamamos de uma virtude de força. Constância é uma virtude de força. É uma virtude que produz, como disse São João da Cruz, esperança e alegria. A constância produz esperança e alegria. E a constância faz você saborear os méritos da vitória. Vitor, como assim a constância produz esperança e alegria? Ora, é muito simples. Vamos raciocinar aqui. Você começou aqui o processo da dieta. E aí você tem a vontade de sair da dieta, mas você continua lá sendo constante e fiel ao propósito da dieta. Você tem a tentação de ficar na cama e não ir treinar, mas você acaba sendo fiel e constante nos treinos. Ora, se você está fazendo a dieta bem, se você está treinando bem, por que você não há de ter esperança? O resultado vem. A alegria vem porque você vai estar vendo os frutos do resultado, porque você está sendo constante. Então, sem a constância, eu não consigo ter essa esperança porque eu sei que o resultado não vai vir sem a constância. Eu me desanimo. Esse é um dos principais problemas desse vício. Esse é um dos principais problemas da tua falta de motivação até agora. Sem a constância, tendo uma característica inconstante, não fazendo as coisas bem na tua vida, não adentrando bem no processo de verdade, é óbvio que você não vai ter resultado e é óbvio que você vai desanimar. É óbvio. Esse é um dos motivos também da inconstância, do vício da inconstância, é o desânimo, é a desesperança. Por quê? Ora, se eu não faço, se eu não realizo, se eu não me movo, se eu não tenho esse esforço, por que eu vou esperar um resultado bom? Por que eu vou esperar a alegria? Não espero. Não espero. Mas ao mesmo tempo que você não espera a alegria e cai no desânimo, você agora então acaba por deixar de movimentar-se. E agora que o resultado não vem de vez mesmo. Então percebe aquele ciclo? Primeiro, eu sou inconstante, eu fico falhando. Aí depois, como eu falho direto, como eu sou muito inconstante, eu vou perdendo a minha esperança de algo melhor.
Quando eu vou perdendo a minha esperança de algo melhor, depois eu vou cair no desânimo e nem me movimentar mais eu vou. Então veja, esse ciclo todo vicioso, do vício da inconstância. Agora, quando eu faço as coisas bem, com força, né? Até com fé, por que não? Quando eu faço sempre aquilo que eu tenho que fazer, quando eu faço a dieta direito, quando eu treino direito, mesmo as quedas, mesmo aos vacilos, né? As quedas muitas vezes fazem parte do processo, mas quando eu faço isso de forma boa, né? De forma consistente, ora, eu tenho um ânimo. Por quê? Porque o resultado está vindo, porque eu estou me esforçando, né? Porque eu me torno uma pessoa inquebrantável, me torno uma pessoa forte, e aí a esperança vai aparecendo. Assim como os resultados vão aparecendo. E quanto mais resultados aparecem, mais você se engaja no processo. Quanto mais resultados você tem, mais você fica feliz, você se anima e começa inclusive a escalar no grau de esforço, por causa daquela alegria gerada por aquele pequeno resultado. Então, um outro ponto também interessante. Não despreze os pequenos ganhos. Não despreze as pequenas conquistas. Avançando um pouco mais, esse campo da constância, esse campo dessa virtude de força, ele sofre o impacto. A tua constância, ou pelo menos esses movimentos interiores da constância, eles sofrem impactos importantes do temperamento. Eles sofrem impactos importantes dependendo do temperamento. Vamos aqui ler esse livro aqui, o livro da inconstância, Rafael Cifuentes. Recomendo muito esse livro. É o livro A Constância, de Rafael Cifuentes. Inclusive, recomendo como uma leitura acessória para todos. Então, vocês vão ver essa aula, vão comprar esse livrinho, você lê em uma tarde e vão meditar. Ele dedica uma parte sobre o domínio do temperamento e ele diz assim: na inconstância pode estar presente, em primeiro lugar, um elemento congênito, ou seja, um elemento da tua natureza, você nasceu com ele. Uma raiz temperamental. A própria constituição psicossomática propicia um comportamento inconstante. Então, o que é que ele está falando aqui? Que dependendo do temperamento, você vai ter uma tendência maior, uma tendência mais natural, talvez a inconstância, o que não justifica, certo? O que não justifica, a aula é justamente para isso. Não justifica. Mas é certo que alguns temperamentos vão ter uma tendência maior do que outros. É o caso dos que possuem um temperamento emocional, que é o que eu falei. Em outras palavras, o emocional seria os temperamentos de espectros úmidos, fleumático e sanguíneo. São os que mais sofrem disso. O melancólico ele não é propriamente inconstante, ele pode se tornar emocional por outros aspectos. Mas o melancólico ele não é propriamente inconstante, não. Pelo contrário, o melancólico tem muito método. Mas, naturalmente, os fleumáticos e os sanguíneos são mais emocionais e, portanto, eles perdem mais aquele ideal de vista. Eu vou prosseguir aqui na leitura, vou explicar melhor sobre isso. Estes tendem a fundamentar o seu modo de ser em sensações ou sentimentos que são, por sua própria natureza, eminentemente mutáveis. Por isso, a sua vida também o é. O que é que ele está dizendo aqui? Que os temperamentos, as pessoas imaturas, eu diria em geral, as pessoas imaturas são assim. Mas os temperamentos sanguíneo e fleumático, eles têm uma tendência maior a se balizarem pelas suas emoções. Você que é sanguíneo, principalmente sanguíneo, diga-se não é assim. Você tem suas ideias, seus ímpetos e você tem aqueles arroubos, né? De uma ideia que bate muito forte para você fica muito emocionado com aquilo, mas depois larga, num instante deixa a ideia de lado. Isso é muito ruim. São os temperamentos mais emocionais. E quando você baliza as tuas ações, quando você baliza os teus atos, a baliza dos teus atos, as tuas emoções, são as balizas dos teus atos, perdão, são as emoções, você perde a tua constância. Por quê? Porque emoções são voláteis.
Agora você está com vontade, amanhã não, daqui a pouco não. É isso que o Rafael Cifuentes está falando aqui. As emoções são voláteis. E para você ter constância, você não pode estar balizado em uma coisa volátil. Então, primeiro ponto, claro, vocês não vão deixar de ser sentimentais no sentido de sensíveis. Isso é coisa do temperamento. Mas vocês podem e devem deixar de se balizar por isso. Vocês devem colocar, a baliza a partir de agora deve ser no ideal. Ideal de quê, Vitor? O ideal da beleza, o ideal da magreza, o ideal do casamento, ficar mais bonita para o marido. Né? Vocês têm que pensar no o que vocês querem, aquele ideal, e se balizar a partir disso, se mover a partir disso. E não numa emoçãozinha pequena, porque ela vai e passa. Daí, quando aparecer o primeiro doce na tua frente, a emoção maior vai ser do doce, porque é o doce que está presente. Esse é o problema também dos temperamentos emocionais. Porque eles conservam a memória, somente essa memória presente da emoção. Então, decidi emagrecer, pronto. Você já vai no shopping, compra tudo, beleza. Mais tarde, quando você estiver no jantar em família, que o presente for a torta de limão na sua frente, for o pavê na sua frente, pronto, você vai esquecer aquele ideal da magreza e vai se deter ao ideal do comer o doce, né? A emoção vai estar voltada para o doce, na verdade, não é o ideal, perdão. Mas a emoção vai estar voltada para o doce. Isso é muito ruim. Para fechar, ele fala o seguinte, ele prossegue dizendo assim: são vidas feitas apenas de estalos brilhantes, como relâmpagos que em segundo esbanjam milhões de quilowatts, iluminando centenas de quilômetros quadrados para, em um instante depois, deixarem a noite novamente sumida na sua escuridão. Então, essas pessoas inconstantes têm aqueles arroubos, né, como que raios assim, iluminam uma grande faixa de terra. Segundos depois, deixa tudo na escuridão novamente. A luz não permanece. A ideia não permanece. Com essa energia, gasta inutilmente, dizem os físicos, poderiam iluminar-se por um longo período uma grande cidade. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Se pegasse essa grande energia dispensada e desperdiçada no único minuto que clareia uma vasta imensidão de terra, se você pegasse toda essa energia e controlasse ela a longo prazo, você era capaz de iluminar e fornecer energia para uma cidade por um longo período. Ou seja, você daria mais luz àquilo. Então, o primeiro passo: deixa de se balizar pelas emoções. As emoções são voláteis. Aquele chocolate vai passar, aquela preguiça vai passar, aquele dia chuvoso vai passar, mas você vai continuar da mesma maneira. O seu corpo vai continuar da mesma maneira. E aquilo ali pode virar causa de sofrimento. Né? Quantas pacientes eu não recebo aqui no meu consultório, muitas vezes com problemas conjugais, ou mesmo querendo engravidar e o sobrepeso não permite, porque é uma condição muito inflamatória, o paciente está muito inflamado. Então, é uma situação muito mais cara, muito mais complicada. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma reflexão, algumas perguntas que vocês vão meditar sobre essas perguntas e vão escrever as conclusões do que vocês pensarem. Reflexão sobre a minha força ou a minha fraqueza. Então, são 4 perguntas principais. A primeira é: fujo dos ideais, tarefas e deveres porque são difíceis? Se eu fujo de ideais, de tarefas, de deveres, de responsabilidades, se eu fujo porque é uma coisa difícil, aqui tem um sinal de fraqueza e precisa ser mudado. Urgente, urgente. Desculpam-me dizendo que sou fraco, ignorando que isso nada justifica, pois todos, com a ajuda de Deus, temos a possibilidade e o dever de cultivar a virtude da fortaleza? É outra pergunta. O que quer dizer isso? Desculpa-me dizendo que sou fraco. Não consigo fazer isso, eu sou muito fraco. Deus te dá a graça. Deus te move.
E Ele quer te dar a graça. Ou seja, isso aí não é desculpa. Você tem os meios da graça para realizar isso. Você tem o meio da graça, inclusive para se tornar uma pessoa mais saudável, inclusive para ser uma pessoa mais forte por concluir todas essas tarefas, concluir todas as etapas. Por exemplo, o emagrecimento, que pode parecer uma coisa fútil, mas pode melhorar o teu casamento. Deus não quer que você melhore o seu casamento. Deus não quer que você melhore o teu relacionamento. Deus não quer que você tenha mais energia para melhor educar os teus filhos. Óbvio que Ele quer, e óbvio que Ele dispensa os meios necessários para a graça. Ou seja, essa ideia de desculpar-se porque é fraco é ignorar esse movimento da graça. Aí eu completo. Não é somente fraqueza também, né? É fraqueza e falta de fé. É uma fraqueza moral no fim das coisas, no fim das contas. Terceira pergunta. Mudo de planos e horários só porque custa seguir o plano previsto? Então, eu tenho toda uma organização, eu tenho uma dieta, eu tenho o horário do treino, aí apareceu uma pequena dificuldade no dia, aí eu já largo assim, já quero mudar tudo para facilitar a vida porque vai dar muito trabalho. Pronto, aqui também está um sinal de inconstância e fraqueza. E outra coisa precisa ser dita. A virtude da força, a virtude da fortaleza, ela só começa quando aparece a dificuldade. Então, assim, na primeira dificuldade, se você muda tudo, você já afrouxa, opa, peraí, aí não tem virtude mesmo. Porque a fortaleza, ela começa na dificuldade. Ninguém é constante sem provar de um obstáculo ali. A constância, ela só começa em meio aos obstáculos, propriamente dito. Então, outro ponto. Se eu mudo facilmente de planos, eu preciso rever, né? E voltando à segunda pergunta, eu preciso pedir talvez até mais a graça a Deus também para poder ser mais constante e forte. Última pergunta. A quarta pergunta. Sou mole até para fazer esforço físico de me levantar da cadeira e prestar ajuda a alguém que precise de um pequeno serviço? Então se alguém me pede um favor, alguém me pede alguma coisa e tem a preguiça de me levantar do sofá, da cadeira, ou de fazer aquela pequena contribuição ali para a pessoa, e eu já levanto reclamando, para mim já é uma dificuldade, é um pequeno esforço. Se você não tem essa atitude de serviço, se você já está reclamando, e eu falei lá no começo da esperança, né? A reclamação é uma manifestação material da desesperança. Eu já saio reclamando. Né? Quanto mais a pessoa reclama, mais ela cai em desespero. Mais ela cai em desesperança. E mais ela se torna fraca. Aí eu já me levanto ali, ou reclamando, ou não tenho coragem, ou fico calado para não ter que prestar aquele serviço. Se eu sou assim, provavelmente eu vou ser muito inconstante em vários processos da minha vida. Não será diferente com a dieta. Então vocês percebem como é fundamental coisas que aparentemente não tem nada a ver com a dieta, aparentemente não tem nada a ver com o processo, pode estar te impedindo de prosseguir. E a ideia aqui é justamente motivá-los a desenvolver a virtude da força, da fortaleza e da constância. E a virtude que vai guiar muitos durante esse processo é a virtude da magnanimidade. Vitor, você estava falando da virtude da fortaleza? A magnanimidade é uma face da fortaleza, é um rosto da fortaleza, né? A virtude da magnanimidade é o aspecto de grandeza da fortaleza. É o desejo de grandeza, no bom sentido. Não é o desejo tirânico, mas o desejo de realizar coisas importantes, coisas grandes, de concluir as tarefas. É a virtude que empreende, né? Porque a magnanimidade, ela te lança para o que é grande. Ela faz com que você se lance para o que é grande. A magnanimidade. Que inclusive eu recomendo muito essas virtudes para os temperamentos, principalmente os temperamentos fleumáticos também, né? Os temperamentos fleumáticos, eles têm uma capacidade de adaptação muito, muito grande. Então muitas vezes eles acham que qualquer coisa está bom. Não, tá bom isso aqui, tá bom. O que falta muitas vezes no fleumático é a magnanimidade. Não, isso aqui tá ok,
mas eu quero fazer melhor. Não, tá ok, mas eu posso dar mais, então vou dar mais. Eu posso fazer mais, então vou fazer mais. Então a magnanimidade te lança para o que é grande, para o que é bom, para o que é bem feito. E por fim, a magnanimidade, essa virtude, a força, é uma vitória sobre o conformismo, sobre a mesquinhez e sobre a mediocridade. Quanto mais você se lançar nessa virtude, quanto mais você desejar, inclusive pode fazer isso um ato de oração mesmo, por amor a Deus, por amor à tua família, quanto mais você se lançar por coisas grandes, ou não coisas grandes, né? Porque como diz Thérèse de Lisieux, tudo é grande quando é feito com amor, né? Quando se conforma com amor. Então a menor atitude é grande quando tem amor ali. Se você quiser adquirir força, empreender, emagrecer, você precisa ter um pensamento de oposição à mediocridade. Você precisa ter um pensamento magnânimo. É sempre possível melhorar. Tá, eu faço isso aqui, eu faço bem, mas como é que eu posso melhorar? Sem esperar nada de volta, muitas vezes. Apenas oferecer o que é melhor. Apenas dar o que é melhor. E essa é uma virtude muito importante, a virtude da magnanimidade, para você adquirir beleza, para você adquirir essa nova fase da tua vida, para você melhorar o teu casamento. Você precisa buscar a constância e a magnanimidade. Por fim, a força, a fortaleza. Vitor, quais são os meios práticos para adquirir constância? Bem, a primeira coisa, faz o que deves, né? Sem pensar. Porque a constância, ela pressupõe incômodos. Então, como evitar os incômodos? Não vai ter. Você vai ter esses incômodos. Então, você precisa passar por cima deles. Faz o teu dever. Faz aquilo que deves. E como é que você transforma essa constância em magnanimidade? Ou seja, eu estou fazendo meu dever, Vitor, mas eu quero agora realizar coisas grandes. Eu quero colocar o toque do amor. E aí tornar aquela obra grande. Pronto. Se disponha mais. Como é que eu posso fazer mais e melhor? Eu preciso fazer isso mais e melhor. Eu preciso fazer a dieta mais e melhor. Eu preciso me comprometer mais e melhor. Eu preciso fazer esses pequenos atos de serviço mais e melhor. E aí você vai estar alcançando a magnanimidade. E essa é a virtude necessária para quem se torna grande. E para quem quer ser grande. E para quem quiser alcançar resultados palpáveis. Resultados reais. Precisa da constância. Precisa da magnanimidade. Então são essas virtudes que eu quero deixar para vocês e quero motivá-los. Sejam constantes, sejam magnânimos. É sempre possível fazer mais.